Shalom, paz de Deus, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Boa tarde. Que a tarde de vocês esteja sendo abençoada por Deus. Não importa o que você tenha passado, o que você venha passando, tenha fé, creia, recorra ao Todo-Poderoso. Acredite, tenha fé, acredite que tudo Ele pode fazer. Nós só precisamos buscá-los e nos arrepender de todos os nossos pecados, falhas, iniquidades, transgressões, pedir perdão, abandonar, que Deus, Ele realmente nos ouve. Eu deixei o versículo aí, talvez você ache estranho as palavras, é da Peshita, um judeu que se passou a ter o testemunho em Jesus Cristo, e ele fez a Peshita, que é dos livros, dos manuscritos originais, dos rolos originais, né? E aqui está dizendo, ela é escrita em hebraico e português. Se tiverem emuná como um grão de mostarda, emuná é fé. E disseram os talmid... Peraí. Se tiverem... Opa! Tem que ficar com o ventilador ligado aqui, tá muito quente. Se tiverem emuná como um grão de mostarda, e disseram os talmidim de nosso Senhor, os discípulos, aumente-nos a emuná. Disse-lhes, se tiverem emuná como um grão de mostarda, dirão a esta moreira, seja arrancada e plantada no mar, e ela os obedecerá. E a gente tem que ter essa emuná, essa fé. E olha, tá vendo? Yeshua, tá escrito em hebreu e em português. Yeshua, Jesus, o nome de Jesus mesmo é Yeshua. E o nome de Jerusalém, Yerushalayim. Aqui tem as explicações embaixo. A Peshita é uma bênção porque não nos deixa em dúvidas a respeito de nada. Muitas coisas a gente passa a glorificar mais ao Senhor ainda e se emocionar mais e sentir mais a presença de Deus, porque muitas palavras que nós estávamos acostumadas a ler, algumas coisas com sentidos diferentes, a gente aprende a verdade aqui. Como eu falei numa dos status, das mensagens que eu coloquei no status, que pessoas que traduziram a Bíblia, os manuscritos, se não me engano foram os romanos, eles traduziram para o grego e muitos não sabiam direito, não conheciam direito as palavras em hebraico, as palavras, os significados das palavras que estavam nos rolos, nos manuscritos. Então, assim, os judeus são os nossos melhores professores mesmo, né? É direto da fonte mesmo. E a gente tem que entender que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus de Israel, é o Deus dos judeus. Mesmo eles não acreditando em Yeshua como Messias, eles são o povo de Deus, escolhido do Senhor, e é o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos, que é o Deus deles. Entende? Os mandamentos, quando foram escritos, eles foram escritos para o povo judeu, o povo hebreu que estava sendo levado lá para a Terra Prometida. Então, assim, eles tiveram um contato mais direto ainda com Deus. Depois que o Senhor Jesus veio à Terra, o Senhor Jesus também sempre existiu. Jesus, ele não passou a existir a partir do momento que ele foi colocado na barriga de Maria. Não, ele já existia. O verbo se fez carne. Então, assim, muitos dos judeus passaram por muitas coisas também, muito sofrimento. Eles passaram por muitas perseguições, torturas, injustiças, coisas terríveis. E as pessoas que faziam isso com eles, muitos deles falavam que estavam fazendo aquelas torturas e matando eles em nome de Jesus. Então, tem judeus que tem... Gente, se a gente pegar as pregações e compreender melhor as pregações dos rabinos, das irmãs que pregam realmente a palavra verdadeira, a gente vai ver o tanto que esse povo sofreu. Mas eles eram tão... Eles são... É um povo que ama Deus de coração.
Eles têm orgulho de servir ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Eles não se envergonham de servir a Deus, eles não se envergonham de cumprir os mandamentos, de seguir realmente ao pé da letra. Eles não se envergonham. Mas vai chegar a hora que eles vão acreditar em Yeshua. Esses que não acreditam, muitos já estão acreditando. Quando o Senhor Jesus vier, quando ele vier, eles vão aceitá-lo. Eles vão aceitá-lo. Então por que eles são tão fiéis ao Velho Testamento? Porque eles são fiéis a Deus. Eles são fiéis a Deus, eles levam tudo tão ao pé da letra, os judeus que são realmente fiéis ao Senhor no judaísmo, fiéis nos mandamentos, nas leis do Senhor, que vai acontecer. O coração de pedra vai ser amolecido, né? Então, assim, eles tiveram muitas oportunidades de serem evangelizados na época em que muitos, ao invés de fazerem isso, eles torturavam, queriam obrigar e maltratar e matavam eles e falavam que estavam fazendo aquilo em nome de Jesus. Então a gente precisa orar pelos judeus que ainda não têm o testemunho em Jesus. Aqui foi um judeu que passou a ter o testemunho em Jesus e ele fez a Peshita. Olha, tá aqui, eu li pra vocês, eu não vou mostrar minha cara que eu tô meio... Olha, a Peshita é o Novo Testamento original, escrito em aramaico, a língua falada por Yeshua, Jesus e seus primeiros discípulos. Em aramaico, o nome Peshita... Tô tremendo muito. Idade. Em aramaico, o nome Peshita significa reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro. Ou seja, a Peshita é a escritura original a este respeito. Escreveu o renomado erudito William Norton. Eu tô sempre com a Peshita e a Bíblia do lado, olha. Enquanto eu estou lendo a Peshita, na Peshita mesmo eu já vou e leio na Bíblia, e assim a gente vai desvendando mais e vem sendo revelado mais e mais a verdade. Johannes, a Peshita foi exaltada... Peraí, onde eu parei? Os antigos judeus... E de repente, estava aqui falando, eu não ia me mostrar, mas... Eu estava aqui falando sobre isso, né? De julgamento, a gente tomar cuidado, porque a própria Bíblia fala, você tem que tomar cuidado com o que você fala das pessoas, porque muitas das vezes pode levar a pessoa à morte, direto ou indiretamente, precisa ter cuidado. Porque a fofoca, a mentira, geralmente as pessoas, quando elas tentam te manipular, elas querem te destruir, ou elas querem convencer outras pessoas a odiarem você. Às vezes ela te odeia por nada, às vezes ela te odeia por inveja, ela te odeia por inveja. Às vezes você não tem nada, mas a pessoa morre de inveja de você, ela quer te destruir. Então ela sai espalhando mentiras, ela sai te julgando, às vezes alguns erros que você cometeu, ela aumenta, ela distorce, ela faz ao inverso, tipo, coisa que ela fez com você, ela fala que foi você que fez com elas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a palavra fala é morte. E a pessoa que não usa bem a sua língua, a pessoa que fala essas coisas inventando mentira, que quer prejudicar mesmo, para destruir a pessoa, é a mesma coisa dela estar cometendo um crime de assassinato. Então vai pagar para Deus. Então, assim, os judeus, eles passaram muito por isso. Por quê? Porque foi um povo escolhido do Senhor. Um povo escolhido do Senhor. E esse povo, ele tá espalhado pelo mundo inteiro, gente. Eu sou descendente de judeu, eu descobri agora, e Deus falava, põe o lenço. Quando eu ia falar da palavra pregar no canal, o Senhor me mandou colocar o lenço. Eu tinha duas formas de usar, que era como muçulmana, porque tinha um outro propósito, e o lenço. Depois que eu fui descobrir que a mulher casada, judia,
que segue a religião, o judaísmo, ela precisa ter a cabeça coberta. Mas Deus também quer isso pra gente. Existem também umas outras explicações que antigamente, numa igreja tal, onde mulheres que se prostituíam, não sei o que, raspavam a cabeça e passaram a usavam lenço ou peruca. Mas o povo antes disso, as mulheres antes disso já usavam lenço. Não é o véu, é o lenço. É lenço que a gente pode adaptar na nossa vida. Mas assim, cada um tem um propósito. Deus, ele tem algo pra mim, talvez o que ele exija de mim, que ele queira que eu faça, não é a mesma coisa que ele exige de você, que ele queira de você. Entende? E Deus, ele realmente me fez descobrir coisas e me levou por caminhos e muitos detalhes. E eu não entendi por que o lenço. E era assim como eu tô agora, que eu tinha que usar. E quando eu fosse falar dele em público. Por quê? Porque eu sou casada com Deus. Eu sou casada com Deus. E para não mudar muito do assunto que eu já mudei, que eu estava falando sobre a língua, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente falar o que a gente tá passando, de repente você tá sozinha, porque eu já passei por isso. Eu estar sozinha, não tem ninguém para me defender e eu estar numa situação de vulnerabilidade muito grande e o medo me fez com que eu de repente fosse tentar ajuda em outras pessoas, contando algumas coisas, falando para tentar realmente um socorro. E não que eu quisesse sair difamando pessoas por aí, não. Eu cheguei a contar algumas coisas que estavam fazendo comigo, algumas coisas que eu não faria jamais. Não faria, nem com o meu pior inimigo, eu não faria. Eu não faria. E de repente pode parecer as pessoas, ela estava falando mal, não, eu estava contando o que estava acontecendo comigo para ver se eu conseguia um socorro. Mas o melhor a fazer é nós buscarmos Deus e nos abrir com Ele, sabe? Buscarmos ao Senhor Jesus Cristo e nos abrir com Ele. Ou de repente, se você conhece uma irmã que tenha o dom para aconselhamento, para te ouvir, e alguém que possa realmente te ajudar, porque para ajudar todos podem, mas não são todos que têm experiência e o dom de aconselhamento. É bom que procure pessoas assim, para que a gente não passe por coisas piores. Mas hoje, por tudo que aconteceu e pelo que eu tenho aprendido mais e mais do Senhor, a palavra da verdade, é melhor eu me calar. É melhor eu me calar. Nas últimas experiências eu tive mais certeza absoluta e depois que muitas coisas estão sendo, muitas dúvidas resolvidas, muitas interrogações estão vindo as respostas. Então eu cheguei à conclusão que eu preciso ficar em silêncio em relação ao mal que as pessoas fazem para mim. Eu não tenho que nem falar minha versão, só falar para Deus. Falar para Deus, entregar nas mãos de Deus e buscar o Senhor e viver pro Senhor. E eu me lembrei de uma mulher que morava no litoral. Acho que é no litoral, na Praia Grande mesmo. Foi na Praia Grande ou foi em Santos? Não me lembro direito. Ela havia pintado o cabelo e acabou ficando bem parecida com uma mulher que faziam vídeos e que as pessoas sabiam que ela era bruxa, mexia com magia negra, com rituais, coisas assim e tal. E essa mulher foi comparada a ela e as pessoas que ela morava numa periferia, né, lá da praia e tal. E as pessoas da comunidade se revoltaram porque achavam realmente que ela era aquela mulher e ela estava voltando ou indo para a igreja. Acho que ela estava voltando da igreja com a Bíblia na mão, a Bíblia no braço. E ela passou numa quitanda para comprar banana, se eu não me engano. E ali, a partir dali, parece que foram e atacaram ela e começaram a agredir. E arrastaram, agrediram com paus, com chutes, com socos. Foi muito forte. Foi terrível. E essa mulher, ela acabou vindo a óbito.
ela veio a óbito. Ela estava indo buscar ao Senhor. E por boatos, porque ela aparecia e de repente a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Ela foi morta, mas com certeza ela foi salva por Deus. Ela foi salva por Jesus Cristo, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando você fala do judeu, quando você se propaga ódio e você não sabe realmente das histórias, você não busca saber, você não tem interesse, toma cuidado, porque é como um crime de assassinato. E o povo judeu é um povo que é amado demais pelo Senhor. Deus, ele ama todos, mas Deus, ele escolheu aquele povo para ser dele. E esse povo, ele está espalhado pelo mundo inteiro por causa dessas maldades, crueldades, por causa de tantas coisas, incompreensões, perseguições e tudo por inveja. Foram mais de 5 milhões de judeus mortos no Holocausto. Depois teve mais esqueci como fala, que mais judeus foram também. Eles já foram muito humilhados, dispersados, expulsos, tudo por inveja. Então a gente precisa conhecer mais a palavra, conhecer mais a Bíblia, os mandamentos do Senhor, sabe? A gente precisa se aproximar mais dos judeus, aqueles que podem realmente nos ensinar a verdade, sem interesses, sem mentiras, sabe? Não tô falando pra você sair da sua igreja, não, você pode continuar na sua igreja, frequentando a sua igreja, mas conhecer mais e mais a palavra. E Deus, ele me levou por tantos caminhos, e uns 2 meses mais ou menos, eu acho, e ficou aquilo, aí eu comecei a compreender as coisas melhor. Aí eu virei pra minha irmã, uma das minhas irmãs, e perguntei, nós somos descendentes de judeus? Porque eu tava vendo algo sobre sobrenome, né? E o nome do pai do meu pai era Elias, e não sei o que, Oliveira. E aí fez sentido muita coisa. Quando eu ouvi isso, aí eu comecei a me lembrar das histórias que meu pai contava. Comecei a entender muitas coisas foram vindo à mente, vindo à luz. E quando eu perguntei pra ela, ela falou assim, nós somos descendentes de judeus. Uma prima nossa, lá do Ceará, ela fez o livro da família e nós somos. O meu pai, eu já sabia que era descendente de português e espanhol, ele sempre falava isso. E judeu veio agora a confirmação. E então, a partir do momento que a gente descobre que nós somos descendentes deles, descendentes de Deus, nós precisamos buscar cumprir mais ainda a palavra de Deus. Porque quando ele nos dá algo mais, algo maior, quando a gente precisa obedecer mais, a gente precisa seguir mais, a gente precisa ser mais correto ainda, a gente precisa saber mais ainda. É bem aquilo, tudo que Deus nos dá vai ser pedido na mesma medida. Então, não é que de uma hora para outra eu passei a querer seguir a religião, o judaísmo messiânico. Não, foi Deus que me levou. Deus está me levando até aqui. Deus está me levando, é Ele que está fazendo. Ele vai trabalhando conforme as minhas limitações. Ele sabe, Ele conhece, Ele me conhece. E assim ele vai aos pouquinhos. E eu tive conflito em acho que mês passado, eu fiquei meio que em conflito, entrei em algumas coisas assim, normal, né? Porque para quem já nasceu e desde cedo sabendo o que era e já sendo criado no judaísmo, é tranquilo, entendeu? Mas a gente que já tá velha e começa, aí passa, porque eu lembro quando eu era mais nova, que quando eu tinha 12 anos, que Jesus falou comigo, ele falou que muitas coisas
e dons, eles só viriam depois. E uma profetisa, quando eu tinha 5 anos, eu acho 6 anos, no círculo de oração que tinha na casa dela, ela falou, ela orou, Deus mostrou pra ela, e a minha mãe perguntou o que Deus tinha mostrado, e ela falou que Deus tinha dons pra mim, e sorria pra mim, e ela falava, a minha mãe, que dons, irmã, não sei o que, tal, mas não falou, só quando ela crescer. Então, assim, eram coisas que estavam omitidas, e Deus falava pra mim, pro ferro do aparelho, o Senhor falava pra mim quando eu me via totalmente triste, desprezada, acabada, muitas coisas que eu passei, assim, eu tive muitas fases, enfim. E o Senhor falava pra mim, minha filha, tu és... Quando Jesus falou, ele falou, tu és minha filha, minha escolhida. Então, assim, mesmo que de repente eu não tivesse o amor daqueles que eu mais queria, eu tinha o amor de Deus. E ele sempre teve, ele sempre falou, ele sempre cuidou, ele sempre me consolou, ele sempre me abraçou. E o Senhor falava para mim, através da palavra, pode teu pai e tua mãe te desamparar, mas eu não te desampararei. Eu sou o teu pai e a tua mãe. Eu sou a tua família. Você tá entendendo? E eu fiz muitas coisas na minha vida por revolta, por loucura, porque amor a gente não pode obrigar. Ninguém pode obrigar ninguém a amar a nós. E quando são aqueles que a gente às vezes fica comparando uma família e outra e fala, poxa, olha como amam o filho, olha como a mãe ama, o pai ama, não sei o que e tal. E a gente ficava, eu queria que fosse assim também. Então, assim, eu cometi muitos erros. Eu também fui errada no início, de repente, eu não sei, eu tenha mesmo falhado, não tenha de repente demonstrado o amor que eu sentia. E eu não recebi de volta, mas amor a gente não obriga ninguém. A gente não obriga ninguém a amar a nós. E Deus, ele nos ama de uma forma tão natural. Deus, ele nos amou de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa. Amor igual ao amor de Deus não existe. Não existe, não existe, não existe. Incomparável o amor de Deus por nossas vidas. Na face da terra não existe amor, só existiu do Senhor Jesus Cristo. De morrer numa cruz e passar tudo o que passou por nós. E aí eu comecei a entender, muitas coisas começaram a se encaixar. E Deus, ele vai me direcionando. E como eu tenho Deus como meu pai, minha mãe, minha família, Deus, ele cuida de mim em tudo. Ele me orienta a roupa que eu devo usar, ele me orienta tudo. E eu vejo que muitas coisas que ele me orienta, tudo puxa para isso. Você tá entendendo? Quando eu comecei a ver, assistir e cultuar no Shabat, os cultos das sinagogas do judaísmo messiânico e as irmãs, e eu falei, Senhor, o Senhor estava querendo que eu me vestisse como uma judia. E eu comecei a entender tudo. E Deus começou a me explicar tudo. E aqui no Brasil, gente, tem judeu pelo mundo inteiro. Inteiro. E de repente você tá atacando o pau no judeu, você tá falando o que você não sabe. E você também é uma. O Brasil tá lotado de judeu que não sabe que é judeu. Descendente de judeu que não faz nem ideia que seja. Tem muito judeu nessa terra, gente. Por isso que o Brasil é tão amado pelo Senhor. O Brasil é abençoado, sabe? Eu coloquei aí nos status sobre Barzilai. Foi amigo de Davi. O povo de fora, os outros países, eles enxergam o Brasil, sempre enxergaram os brasileiros assim, como bons amigos, como o povo acolhedor, receptivo, sabe? E tudo bate.
Eu compartilhei muitas coisas esses dias. Eu peço que, se você assistiu, compartilha com outras pessoas também, para que a gente não venha errar, para que a gente não venha cometer mais injustiças e às vezes contra nós mesmos. De repente você tá perseguindo, tá tacando pau, tá caluniando, tá odiando, e você faz parte desse povo também. Todo povo é o povo. Deus ama todos aqueles que amam a Deus, aqueles que são sinceros com Deus, aqueles que temem a Ele. Mas existem esse povo, e como está chegando o fim, esse povo vai ser juntado, vai ser unido. Você tá entendendo? E eu comecei a falar, eu não ia falar tanto. Eu só ia falar sobre a Brechita e o versículo. E eu deixo esse versículo aqui, que eu senti de deixar para vocês, para nós, para mim. Se aproxime mais da verdade. Não se deixe ser enganado. Você que, de repente, seu pastor, seu líder, ele não faz por maldade, mas ele não conhece, não busca conhecer melhor. Fala para ele, compra uma peixita, dá para ele de presente. Fala mais sobre, passa coisas assim. Olha, aqui na peixita tá dizendo... Peraí. Aqui é na capa de trás, eu vou ler. Olha o que diz. A Peshita é o Novo Testamento original, escrito em aramaico, a língua falada por Yeshua, Jesus, e seus primeiros discípulos. Minha boca tá toda comida por dentro do ferro, comissário. Eu fico comendo pedaços das coisas grandes e tá mexendo nele. Tem que ser de pedacinho. A Peshita é o Novo Testamento original, escrito em aramaico, a língua falada por Yeshua, Jesus, e seus primeiros discípulos. Em aramaico, o nome Peshita significa reto, simples, fácil de ser entendido, sincero e verdadeiro, ou seja, a Peshita é a escritura original. A este respeito, escreveu o renomado erudito William Norton. Os termos aplicados à Peshita comprovam uma crença geral em sua origem divina. Os antigos judeus e gentios, seguidores de Yeshua, acreditavam que a Peshita é o Novo Testamento original, consoante o magistério de Johannes Wichelaus. A Peshita foi exaltada com os maiores louvores. Foi considerada ser exatamente o que foi escrito nos tempos antigos pela autoridade apostólica. Foi chamada não só de antiga, mas de sagrada e abençoada. Tornou-se a Peshita a Bíblia oficial da Igreja do Oriente e dos primeiros discípulos judeus de Yeshua. E hoje em dia é usada por muitas congregações judaico-messiânicas e por diversas igrejas cristãs do Oriente. Igreja Assíria do Oriente, Igreja Ortodoxa Siríaca, Igreja Maronita, Igreja Caldeia, Igreja Católica Siríaca, e igrejas na Índia, China, Tibete e Turquemenistão. Mar Eshai Shimun, o patriarca da Igreja do Oriente, assegura que a Peshita é o documento sagrado verdadeiro. Com referência à originalidade do texto da Peshita, desejamos declarar que a Igreja do Oriente recebeu as Escrituras das mãos dos próprios benditos apóstolos no aramaico original, a língua falada pelo nosso Senhor Yeshua, o Messias. A Peshita é a única versão escrita em um ambiente semítico semelhante ao dos judeus e cristãos do primeiro século. Portanto, fornece uma conexão sociolinguística com a cultura judaica de Yeshua e possui palavras, conceitos e textos que não existem em quaisquer outras versões das Escrituras. A obra em tela apresenta a tradução completa da Peshita, o Novo Testamento aramaico, com anotações textuais e comentários judaicos, possibilitando que os leitores tenham acesso às verdadeiras palavras de Yeshua HaMashiach e de seus discípulos em seu real contexto. E
Esses meses todos, quando eu decidi fechar a loja, eu já estava querendo fazer isso antes de fechar a loja. Deus já estava me levando para isso. Eu pedi confirmação para ele me confirmou. Eu precisava parar com aquilo. Eu precisava, porque eu me via dentro da loja muitas vezes de forma que não ia me levar para um bom lugar. Nós precisamos aprender a ser mansos em relação a provocações, acusações. Precisamos nos separar do mal. Precisamos nos reservar, resguardar de todas as obras e artimanhas do maligno. E a loja não fechei porque não vendia. A loja fechei porque Deus me levou a parar por ali. Já nesse intuito de ficar meses me alimentando das coisas de Deus, me alimentando da palavra. Eu precisava passar por esses meses todos, nesse processo todo, sozinha, dentro de casa, lendo a Bíblia, louvando, ouvindo a palavra, o Senhor me direcionando a caminhos, a revelações, a tantas outras maravilhas dele, nos detalhes. Eu precisava ser cuidada de Deus esses meses. Eu precisava ser totalmente dependente de Deus nesses meses. Eu precisava realmente chegar aonde eu estou chegando agora. E eu ainda vendo as roupas, uma pessoa conhecida tinha pego, eu tinha passado todas as roupas para ela, ela vendeu até que ela vendeu bem, mas eu fiz tudo a preço de custo, para ela me pagar a preço de custo. Me pagou. Eu coloquei para vender na Enjoei, só que a Enjoei 40% fica com eles, até para transferir um Pix, é mais taxa, é cobrado. Eu comecei a me preocupar em relação a isso, mas Deus, ele não me deixou, ele não me abandonou, ele cuidou de mim em tudo, esse tempo todo. E ele vem realmente me direcionando a tudo e todos os detalhes. E uma coisa que nós precisamos fazer mesmo que nos façam mal, mesmo que tentem o mal contra nós, tem coisas nessa terra que não valem a pena, não vale a pena a gente permanecer querendo provar algo, querendo provar a nossa inocência, ou querer que as pessoas enxerguem que um dia nós podíamos ter errado, podemos até ter errado, e muitas vezes acontece, né? Eu tinha muito isso, de ter caído, não por vontade própria, não por nada de eu planejei, não, ter caído, não se jogado, não entrado, caído, e me arrependido profundamente e saído e querer que as pessoas reconheçam. Eu ficava querendo provar as coisas para as pessoas, que eu não fiz porque eu desejei, eu não fiz porque eu planejei. Eu me arrependi disso, eu quis sair disso, eu tentei conseguir. E a gente fica querendo provar as coisas para os outros. E existem erros, quedas que nós tomamos, que depois que nós nos levantamos, nos erguemos, continuam ainda nos tratando como se nós estivéssemos lá no buraco ainda. Entendeu? Como se nós estivéssemos ainda ali naquele pecado, naquela queda. Mas foi um pecado que a gente não premeditou, a gente não escolheu. Um pecado que a gente não sonhou, que a gente não desejou. E pessoas nos tratam segundo os erros do passado e saem propagando, e a gente fica querendo provar. A gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que buscar a Deus, provar para Deus todos os dias que nós o amamos e somos gratos
por Ele ser o nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que nos amou primeiro, aquele que não pediu nada em troca, aquele que nos fez, aquele que nos dá o fôlego de vida, que nós podemos dormir todos os dias e acordar todos os dias e lutar e tudo que nós temos, somos, nós precisamos agradecer e agradecer e agradecer e amar mais a Deus, mas agradecer não somente com palavras, mas com obediência, com santidade, com purificação, entendeu? Eu espero que... Antes eu já usava o meu WhatsApp para isso, eu tinha um grupo do WhatsApp de oração antes da minha mãe falecer. Muitas coisas foram abandonadas, muitos caminhos foram desviados. Não fui eu que desviei, foi desviado, então eu caí em muita coisa aqui. E eu quero retornar lá de onde eu caí, mas só que dessa vez é uma nova história, é uma nova cabeça, é uma nova Rosenilda. Eu posso dizer que eu não sou mais a mesma pessoa, e eu sou grata a Deus pelo que eu passei nos últimos meses, nos últimos anos, 1 ano, 2 anos. Me arrependo profundamente de muitas coisas, de ter desobedecido ao Senhor, caído, não ter me dado conta no qual buraco eu acabei enfiando, acabei caindo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até isso mesmo, até a perseguição dos nossos inimigos, até as prisões, até o Egito, até tudo que Deus permite, porque não existe nada que aconteça nesta terra que não seja da permissão de Deus. Para aqueles que amam a Deus, aqueles que são de Deus, sempre há um propósito. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é justo e Ele é misericordioso para com aqueles que o amam verdadeiramente. E eu ia falar mais alguma coisa, já tem 29 minutos. Eu vou editar, vou fazer um vídeo editado, porque senão não vai aparecer tudo no... Talvez eu coloque no canal do YouTube. Enfim. Busque ao Senhor. Tenha fé. Se você estiver passando por alguma coisa, de repente você se encontra numa prisão onde você caiu também, você não escolheu. De repente você tem passado por muitas injustiças, não sei, calúnias, perseguições, mentiras, falsidades. Tenha fé que Deus pode te tirar dessa. Muitas das vezes não é de um dia para o outro, não é de uma hora para o outro, porque isso pode... É como se de repente você estivesse dentro de um buraco bem fechado, bem pequeno, bem estreito. E esse buraco, ele tem um monte de cimento, sabe? Tipo, um monte de dentinho de cimento, assim, que as pontinhas pode te rasgar todinha, pode pegar uma veia principal, pode acabar com você. Aí você tá tentando subir desesperadamente, tentando e não tá conseguindo, tá se machucando. Mas Deus, Ele quer te tirar deste buraco, desta queda ilesa. Então, às vezes, aquilo que você deseja que seja rápido, Deus, não é que Deus te abandonou, não é que Deus não esteja vendo, mas Ele tá cuidando de você com carinho, com amor. Ele sabe, Ele conhece o seu interior, Ele sabe do seu interior, Ele sabe do seu coração. Então, Ele vai de pouquinho, Ele vai aos pouquinhos, te tirando desse buraco, te levantando para que você não venha se machucar. Para que quando Ele te tirar desse buraco, dessa que você caiu, você esteja inteira. Aí você só vai adquirir, sabe o quê? Mais força. Você vai ficar mais forte. Aquilo que o inimigo achava que era para sua morte, aquilo que o inimigo de nossas almas achava que era para sua morte espiritual, que era para sua
condenação, ele armou o prato, ele te lançou no buraco, porque ele queria ver você, a tua alma, indo para o inferno. E aquilo que ele fez com você, ele achava que era para isso, Deus transformou a maldição em bênção. Creia, confie no Senhor, tenha fé, grava aí, Lucas, o que eu passei, o que está aí no status anterior, leia, é isso que Deus tem, é isso que você precisa, é isso que Deus quer. Não ache que Deus te abandonou, porque Ele conhece o teu coração. Ele vai, quando você menos esperar, Ele vai te restaurar de uma forma, Ele vai te tirar desse buraco, Ele vai te fortalecer, você vai ser realmente transformada numa outra pessoa. Aquilo que você não enxergava antes, de repente por ingenuidade, de repente Deus ele vai te trabalhar por inteira e você vai ser uma mulher forte, uma mulher que não se deixa ser enganada por ninguém, uma pessoa que entende a diferença entre ter um coração puro, olhar com olhos puros, mas entende também que no mundo existem pessoas más, existem pessoas cruéis, ruins, malignas, e nós precisamos nos reservar, resguardar, nos separar e não nos misturar com certos tipos de situações e de malignidades, porque existem pessoas que não temem a Deus e não querem saber de Deus, não creem em Deus. Então, essas pessoas, elas acabam realmente, mesmo sem saber, ou muitas vezes sabendo e gostando, elas são servas do inimigo de nossas almas, elas são servas do diabo. E é melhor que a gente nem discuta, é melhor que a gente não fica na sua, fica guardadinha com Deus, fica escondidinha no esconderijo do Altíssimo. Ele te esconde, Ele cuida de você. Às vezes as pessoas você tá ali no esconderijo do Altíssimo, quietinha, Deus te guardando, te escondendo, cuidando de você em tudo, nos detalhes, mínimos detalhes. E as pessoas que dão lugar ao inimigo, as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, elas estão ao teu redor ainda te difamando, te caluniando, elas estão falando mentiras sobre você, elas estão aumentando, elas estão invertendo as coisas, elas estão lá ainda naquelas coisas e você já renasceu praticamente. Você está tão amada, sendo tão cuidada pelo Deus Todo-Poderoso, que você não tá mais nem aí. Você não tá mais nem aí. Fala o que quiser falar, vai me provocar, vai fazer não sei o que pra mim, vai não sei o que. Glória a Deus. Ore pela conversão dessas pessoas. Ore pela conversão dessas pessoas. Ontem eu tive esse discernimento. O inimigo muitas das vezes usa de pessoas que não conhecem a nossa história, nunca conviveram conosco, não sabe nada de nós e muito menos do nosso interior, do nosso coração. E aí eu cheguei à conclusão, falei, o Senhor dá a palavra, né? E Ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso espírito, nos dando mais discernimento. E eu falei, todo aquele que se levantar contra mim agora, todas as pessoas que tentarem me destruir com calúnias, mentiras, difamações, provocações, tentando, olha, coisas assim que eu jamais me gastaria o meu tempo pra ficar perseguindo, sabe? Pessoas que eu não vou com a cara, ou que eu não gosto, sei lá o que. Eu entreguei nas mãos do Senhor, sabe o que eu tava fazendo? Eu pedi oração por essas pessoas. Eu coloquei o nome delas na oração, para que elas venham se converter a Deus Todo-Poderoso com humildade e em verdade. Que elas venham conhecer ao Senhor Jesus Cristo, o amor. Porque Jesus é amor. O aparelho tá cortando a minha boca. Meu Deus. Mas é consequência, né? Você vai colocando comida, um monte de comida na boca, não sei o que e tal, e
tem que ser de pouquinho. Enfim, às vezes você fica desesperado, fica se preocupando porque você quer provar. Não, essa pessoa acha que eu sou assim, não, eu quero provar pra ela que eu não sou. Não tem que provar nada. Não tem que provar nada pra ninguém, a gente só tem que provar pra Deus. A gente tem que buscar a nossa santidade, ser santos. O Senhor fala, sede santos porque eu sou santo. Buscar a santidade, a santificação, a purificação e nos separar, sabe? Fingir que não tá ouvindo, fingir que não está vendo, que não tá percebendo. Deus, ele mostra tudo. Os nossos inimigos, às vezes, eles se consideram nossos inimigos, mas eles, na verdade, nós não os consideramos, né, de verdade, nossos inimigos. Porque eu acho que inimigo é aquele que realmente tem um motivo para te destruir. Mas aí você para e fala, o que eu fiz? Eu entrei na casa da pessoa, eu prejudiquei o trabalho da pessoa, eu prejudiquei a casa dela, eu prejudiquei a família dela, eu bati na cara dela, eu coloquei a perna na frente, eu coloquei o pé pra ela tropeçar, o que eu fiz? Né? A gente tem que pegar nas mãos do Senhor e realmente pedir pra Deus salvar. Senhor, salva essas pessoas, liberta elas, que elas possam se converter a Ti. Que elas possam ser libertas de possessões malignas, demoníacas, diabólicas, que elas saiam do engano, que elas sejam realmente tementes a Ti. E eu nem sei o que você está passando, não sei o que você está precisando, mas confia no Senhor e tenha fé. Faça as coisas certas. Santifique-se ao Senhor, purifique. Peça para Deus purificar todos os dias. Peça para Deus. Peça discernimento. Deus, ele vai te dar acerca de tudo. E ele revela tudo que as pessoas tramam. Ele revela tudo. A gente nem precisa abrir a boca para falar. Deus, ele mostra tudo. Mas a gente também não precisa usar disso para vamos ficar na nossa, entrega na mão do Senhor e pede para Deus guardar, pede para Deus nos guardar e pede para essas pessoas serem convertidas, para que essas almas sejam salvas, né? Que Deus abençoe as nossas vidas. Espero que esse WhatsApp esteja sendo bênção, como um dia sempre eu colocava, eu tinha parado, mas que seja bênção na sua vida, que você compreenda que primeiramente nós precisamos ser o templo do Senhor. O Senhor Jesus está voltando e o tempo é curto. O tempo é curto para nós nos consertarmos, para nós nos santificarmos, para quando Ele vier, nós possamos alcançar a salvação e a vida eterna com Cristo. Essa terra não tem mais jeito. Eu digo a terra, eu digo o mundo. Tudo que é do mundo, tudo que é do mundo é contrário de Deus. Então, não vale a pena você gastar o seu tempo se contaminando com as coisas deste mundo. Seja na forma de falar, de pensar, de se vestir, de idealizar, de sonhar, seja lá o que for, não vale a pena. Não vale a pena você colocar o seu coração em coisas materiais, no dinheiro, não. Porque nós, para entrarmos no céu, na salvação, o céu, a glória, a nova terra, a nova Jerusalém, nós não vamos precisar de dinheiro, nem carro, nem casa, nem nada material. Nós precisamos ser a igreja e estar limpa, imaculada, com as nossas lamparinas acesas. Que Deus abençoe. Shalom. Paz, Senhor. Paz de Deus. Que Deus abençoe.